Olá, boa noite. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês nessa minha tentativa de conduzir um culto aqui de oração, né? Eu queria convidar vocês, então, para nós começarmos, para fazer uma oração, né? Já que o culto se trata de oração. Amém? Pai querido, nós estamos aqui, Deus, cada um do seu lar, todos os que estão através aí das redes sociais acompanhando, Pai. Nós estamos distantes, porém reunidos, ó Pai, com um propósito. E esse propósito é te honrar, é te engrandecer e é adorar o Senhor com o nosso coração, com a nossa vida. E por isso nós clamamos ao Senhor nesse momento, se faz presente, Pai, nas nossas casas, se faz presente nesse momento, Pai, tocando os corações. E, Senhor, que seja o Senhor a me orientar nesse momento, Pai. Que somente aquilo que vem da parte do Senhor seja dito, que somente aquilo que é da parte do Senhor seja absorvido. E que a Tua presença, Pai, seja tocante nessa noite, Deus. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre oração, né? E é interessante porque a oração ela é um dos princípios básicos da vida do cristão. Na verdade, a oração ela pode ser considerada o oxigênio do cristão, né? A oração é ela que proporciona ao cristão uma vida cheia do poder de Deus, cheia do Espírito, né? Então, nós temos que focar que um cristão que não ora, ele é um cristão que não atingiu uma maturidade no novo nascimento, que ele não atingiu maturidade na vida espiritual com Deus. E a oração, ela é tão relevante, mas ela é tão relevante que a Bíblia toda mostra os heróis da fé, os personagens, aqueles que Deus usou para escrever a palavra para nós, para deixar um legado para nós, para deixar as instruções, para deixar o manual, que é a palavra de Deus. Todos eles, em todos os momentos, eles estavam abastecidos do poder de Deus, do Espírito de Deus, através das orações, né? Então, para começar a falar sobre isso, eu gostaria de ler aqui com vocês o versículo de Atos, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Veja só que interessante, ministério da palavra, né? E a oração vem antes do ministério da palavra. E procurando ter conhecimento, procurando me abastecer com algo produtivo para passar para vocês, eu ouvi uma fala de um pastor que disse que é muito interessante esse versículo, que ele diz o seguinte: oração e o ministério da palavra. Sabe por que oração vem antes? Porque a oração é aquilo que dá capacidade ao ministro de trazer a palavra e a revelação de Deus, né? Há pouco nós dissemos, a oração ela é o meio que Deus deu para que o cristão se encha do poder e da presença de Deus, né? A oração ela é o meio de alcançar intimidade com Deus, através da leitura da palavra, mas através da oração da própria palavra de Deus e da oração aonde a gente coloca o que vai no nosso coração, o que vai na nossa mente para fora, para Deus, né? Não que Deus não conheça, né? Porque a Bíblia fala que antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe o que nós temos a dizer. Mas Deus, em sua infinita graça, porque Deus é soberano sobre tudo, Deus, Ele resolveu, na sua soberania, nos dar a oração, uma forma que nós podemos chegar até Ele e colocar para Ele aquilo que nós desejamos, os nossos anseios, né? E a Bíblia fala, nós vamos ver que a Bíblia fala que se nós buscarmos, Deus vai ouvir.
E Deus vai nos responder, né? Então, baseado nisso, nós pegamos lá o texto de Jeremias 33, versículo 3, e diz o seguinte: invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Então a nossa busca através da oração, a nossa busca de Deus através da oração, faz com que nós tenhamos uma audição aberta para aquilo que o Espírito de Deus quer falar para nós. E é através da oração que Deus fala conosco e nos revela aquilo que Ele tem para nós, né? É através da oração que nós discernimos aquilo que nós temos que fazer como cristão, aquilo que nós devemos seguir como cristão, como pessoas que têm como foco uma vida de engrandecimento e honra a Deus. Como eu disse, a oração ela é o oxigênio da vida cristã, né? O crente que não ora, ele não tem discernimento, ele não tem orientação de Deus, né? Nós temos vivido momentos muito difíceis e nós vamos chegar lá para ver que a oração ela é algo que pode mudar o que a gente está vivendo nesse momento, né? Então eu queria colocar para vocês, por exemplo, que a igreja ela recebe o poder através da oração, né? Nós como igreja, mas por que a igreja tem que ter poder? Olha, a igreja está aqui para representar o reino de Cristo na terra, né? A igreja precisa ter poder, por quê? Porque a igreja que ora, ela é uma igreja forte, é uma igreja que se firma e que estabelece o reino de Deus na terra. E Deus nos orienta, nós temos versículos que falam e mostram como a igreja primitiva começava. Vocês querem ver? Atos 1,14 fala o seguinte: todos eles perseveravam unanimemente em oração e em súplicas. Os discípulos, né, os apóstolos, quando eles iniciaram a igreja primitiva, as reuniões deles eram reuniões de oração. Eles se reuniam e oravam, até porque Jesus havia dado a instrução para eles permanecerem em Jerusalém, até que o poder do alto revestisse eles. E esse poder veio através da oração, através da busca que eles tinham do conhecimento de Deus, das revelações de Deus, das revelações de Cristo, né? A oração, então, é esse meio estabelecido para que a igreja alcance um ministério vivo e eficaz, né? A oração, ela traz virtude do alto, ela enche o Espírito para que a nossa vida, ela nos enche do Espírito Santo para que a vida da igreja, para que a vida dos cristãos seja uma vida abundante. A oração, ela é o que capacita nós a termos vida e vida plena em Jesus. Outra característica muito importante da oração, a oração, ela é o maior recurso dado por Deus para os pais. Por que eu quis pegar nesse ponto? Hoje eu sou pai também, né? E hoje eu entendo o quanto das vezes que eu vi os meus pais orando por mim, hoje eu entendo o porquê que eu tenho que seguir os passos deles e orar pelos meus filhos, principalmente no momento em que a gente está vivendo hoje. Eu gostaria de citar alguns exemplos aqui, né? Um exemplo de oração de pais muito forte dado na Bíblia é Ana. Nós pegamos Ana, mãe de Samuel, esposa de Eucana. Ela era uma esposa que, apesar de ser preferida pelo marido, ela era estéril. Ana se sentia abaixo da outra esposa de Eucana, né? E Ana vai, e ela era mal compreendida, por quê? Porque, olha para você ver a situação, Ana chega no templo, chorando, porque ela era estéril. O sonho dela era dar um filho para Eucana, o sonho dela era ser mãe, e ela chega lá no templo, e o profeta Eli, olha para ela e fala: poxa, você está bêbada. Ela era, além da tristeza de ser estéril, ela foi vista como uma bêbada que estava dentro do templo, né? E na verdade Ana estava naquele momento colocando o coração dela para fora. Ana estava orando, e naquele momento a oração de Ana era a seguinte:
Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Se o Senhor me der esse filho, eu vou dedicar ele plenamente ao Senhor. Eu vou colocar Samuel, ou vou colocar este filho a serviço do Senhor no templo. E nós vemos que Deus responde a oração de Ana. E Ele responde a oração de Ana plenamente. Pois por todo o tempo, e eu acredito que Ana continuasse orando por Samuel o tempo todo da vida dele, Samuel foi um homem do serviço de Deus. Samuel se tornou o profeta de Deus sobre Israel, o profeta mais importante, aquele que veio trazer a unção de Davi como rei lá em Israel. Davi que viria a ser chamado de homem segundo o coração de Deus. Então a oração de uma mãe, de um pai pelo filho, ela estabelece o caminho para a vida do filho. Nós temos que ensinar, nós temos que dirigir o nosso filho, mas a nossa oração é que vai orientar ele no caminho que ele deve andar. Através da nossa oração, Deus vai agir, porque o pai é autoridade na vida do filho, e a partir do momento que você ora entregando a vida do seu filho, que você permanece orando pelos seus filhos, Deus vai agir, porque Ele optou por ouvir a oração dos seus filhos, e ele direciona, Ele age na vida do seu filho, guardando, cuidando. Quantos testemunhos nós já não ouvimos de pessoas que se converteram depois de muito tempo e foram descobrir que fazia 10, 15, 20, 30 anos que os pais oravam pela conversão? Quantas vezes nós não ouvimos ou nós já experimentamos libertação de coisas que acontecem no dia a dia e às vezes a gente não entende? E aí depois nós vamos descobrir que naquele momento Deus havia chamado um pai, Deus havia chamado uma mãe para orar por aquele filho. Quer ver um exemplo interessante? Fugindo dos personagens que estão presentes aqui na Bíblia, Susana Wesley. Susana Wesley foi mãe de John Wesley, mãe de Charles Wesley, Susana Wesley, ela tinha 19 filhos, e ela fez um combinado com os filhos dela. Ela estabeleceu um sinal. Alguns dizem que era um avental sobre a cabeça, outros dizem que quando ela estava dentro do quarto de porta fechada, seus filhos sabiam que não deviam ir lá, porque naquele momento ela estava orando a Deus pelos seus filhos. A oração dessa mãe foi tão poderosa, mas tão poderosa, que já nós vamos falar sobre a vida de John e de Charles Wesley, através da oração. O que Deus fez através desses homens, lá na Europa, principalmente na Inglaterra, através da oração. Então, os pais, eles devem estar o tempo todo em intercessão pelos seus filhos. Os pais devem orar, buscar direção nas orientações mínimas do dia a dia. E os pais que permanecem em oração pelos seus filhos, esses têm já o poder do Espírito que abastece a igreja, abastece também o discernimento dos pais para saber como lidar, como corrigir e como cuidar dos seus filhos em cada fase que eles estão passando. A oração estabelece também a base do avivamento. E aí entra um ponto interessante. Nós estamos vivendo um momento muito, muito difícil, que não afeta somente a Missão Fazer Vida de Mogi Guaçu, mas esse momento ele tem afetado todas as pessoas que estão vivendo no mundo todo, E nós vemos em inúmeros casos ataque contra a igreja. O que mais se vê hoje em rede social a respeito da igreja em relação à pandemia são publicações de fotos de alguns pastores dizendo, ou dizeres: cadê esses homens que curavam as pessoas? Por que eles não estão curando em meio à pandemia? A minha visão nesse caso, a orientação nas orações que eu busquei, o que eu vejo? A igreja teve durante muito tempo amortizada. Nós trabalhamos durante o tempo mornos, nós seríamos vomitados, E agora a gente está tendo que enfrentar essa situação.
Nós estamos enfrentando um momento tão difícil que nós percebemos que já havia uma percepção disso, mas agora é 100% de que os crentes não oravam, de que os crentes não liam a Bíblia, os crentes não têm discernimento, e isso é fácil, é só você abrir aí qualquer questão relacionada à igreja, pandemia e política, que você vê os posicionamentos que a maioria dos membros de igreja tem tomado. Você vê as falhas que há nesses posicionamentos. Você vê que há falta de discernimento, que há falta de oração, que há falta de orientação espiritual nessas pessoas. E aí entra justamente o que eu estava falando agora, que eu mencionei Susana Wesley, né? Ela ora pelos seus filhos, né? E essa oração vai trazer discernimento para eles, vai trazer orientação e vai trazer comunhão do Espírito, né? Susana orava tanto, por quê? Porque ela tinha no coração dela Isaías 44:3, aonde diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes de água sobre a terra seca. Eu derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Era esse posicionamento que ela tinha, porque eles já vinham enfrentando uma situação terrível na Europa naquele momento, né? A Europa estava vivendo um momento de ascensão do iluminismo, do cientificismo, né? Havia descrença. Não se acreditava mais na infalibilidade da Bíblia. Ou seja, se ignorava, porque você estava passando numa transição, né? Havia um movimento para diminuição da influência da igreja sobre as famílias, como a gente vive até hoje. E Susana tinha isso em mente. Então ela orava todos os dias, porque ela sabia que Deus iria, através da oração dela, derramar o Espírito dele sobre a posteridade dela, sobre a descendência dela. E é interessante porque eu ainda não quero falar de John Charles Wesley, mas eu quero falar de Spurgeon nesse momento, né? Spurgeon também viveu na Inglaterra e ele falava a seguinte frase: no início eu pregava para somente um punhado de ouvintes, contudo eu não me esqueço da insistência das orações daqueles ouvintes, né? E às vezes pareciam que eles estavam ali e eles oravam e rogavam até que a presença de Jesus os abençoasse. E assim descia a bênção, e a casa começou a se encher de ouvintes, e foram salvos dezenas de almas. Lembrou Spurgeon depois de um tempo. Então é interessante porque o movimento lá na Inglaterra, Spurgeon foi posterior a Charles e John Wesley, mas o movimento lá na Inglaterra de oração era tão forte, que se tinha uma usina de oração dentro da igreja de Spurgeon. Enquanto ele pregava, milhares de pessoas estavam no subsolo da igreja orando para que a pregação fluísse e alcançasse o coração e alcançasse a descendência daqueles que estavam ouvindo a pregação. A oração traz avivamento. A oração, ela restabelece a igreja como poderio e como referencial do reino de Deus na terra. A oração ela é usada para isso, para fortalecer o espírito da igreja, para fortalecer o espírito dos membros da igreja, que formam o corpo da noiva de Cristo, porque eles precisam estar abastecidos para viver tempos como nós vivemos agora. E quando a igreja ela é abastecida através da oração desse poder, quando a igreja recebe o poder através da oração, quando a igreja ora não somente na igreja, não somente no culto, mas quando ela ora diariamente, lá na casa dela, lá na casa dos membros da igreja, quando há oração, quando há intercessão dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, dos membros da igreja, pela frente da igreja, pela diretoria da igreja, a igreja começa a viver o avivamento como foi vivido na época de Spurgeon. E esse avivamento é o avivamento que leva, através da oração, a cura e a restauração de uma nação. Aí sim cheguei no ponto que eu queria falar com vocês, né?
Porque lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar, se ele me buscar, se ele se converter dos seus maus caminhos, então Deus falando, eu os ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. A Bíblia ela é tão enfática nesses pontos e ela não para só aí, né? Dos personagens que me vem na cabeça nesse momento aqui é justamente Neemias. Porque Neemias nasceu no cativeiro. Quando Neemias nasceu, já fazia 47 anos que o povo de Israel era cativo. Mas mesmo assim, houve orações por Neemias, houve ensinamento por Neemias dos seus pais, dos seus familiares. E através dessas orações, Neemias sentiu o coração arder pela nação dele, pela restauração de Israel. E aí eu queria ler o texto aqui, um trecho um pouco grande de Neemias, que fala o seguinte: sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, eu me assentei e chorei, e lamentei por alguns dias. Eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu orei: ah, Senhor, Deus dos céus, ah, Deus grande e temível, que guarda o seu povo e tem benignidade para com todos aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Hoje eu oro perante ti, Senhor, de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço a confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecaram contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os seus mandamentos, nem os seus estatutos, e nem os seus juízos, que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que o Senhor deu a Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Porém, eu vos converterei a mim, e os guardarei, e guardarei os meus mandamentos, e os cumprirei. Então, ainda que os seus rejeitados, ainda que esse povo esteja espalhado até a extremidade do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi, para ali fazer habitar meu nome. O que eu entendo, o que nós entendemos desse texto? Neemias estava clamando a Deus, relembrando Deus das promessas que Deus havia feito a Moisés, quando Deus fez a escolha do povo de Israel, o povo escolhido. Neemias estava lembrando Deus, não que Deus precisasse ser lembrado, mas Neemias estava clamando naquele momento para que Deus olhasse novamente com bons olhos e lembrasse Israel do que ele estava vivendo. Neemias estava pedindo, nessa oração ele termina pedindo, porque Neemias era copeiro do rei, para que o rei achasse graça em Neemias diante dos olhos dele, e que liberasse Neemias para ir fazer o trabalho de restauração de Israel. Olha aí, nós acabamos de falar que Deus deixa claro na palavra dele que se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, Ele vai nos ouvir e vai nos fazer povo dele e vai sarar a terra. Que é a maior promessa de Deus para o momento que nós estamos vivendo do que esse. Nós temos visto aí no Brasil diminuindo uma média de 3.000 pessoas por dia. Eu sei que está todo mundo saturado, ninguém aguenta mais ouvir falar de Covid, ninguém aguenta mais falar de pandemia, de lockdown, de problema na economia. Mas o que tem que se falar então é daquilo que nós, como cristãos, podemos fazer diante da pandemia. Você não pode se reunir com muitas pessoas, nós não estamos podendo fazer o culto presencial, mas nós podemos nos ajoelhar. Neemias se ajoelhava sozinho. Nós podemos jejuar e nós podemos orar.
E essa oração, quando ela é feita de coração contrito, que Deus não rejeita, essa oração move os céus, essa oração move o coração de Deus, e Ele vem a galope para salvar os seus, para cuidar dos seus escolhidos. Deus vem sarar a terra. Talvez nós, como igreja, não estejamos no momento de ficarmos somente questionando em rede social. Talvez nós tenhamos que deixar a rede social de lado e começar, ao invés de gastarmos horas durante o dia em rede social, começarmos a dobrar os nossos joelhos, começarmos a orar. Como eu disse, ali no século 18, 1700, Charles Wesley e John Wesley começaram a viver os frutos da oração de sua mãe. Quando eles estavam na faculdade, em Oxford, está tão famoso, se fala tanto de Oxford hoje, foi naquela faculdade, aonde havia todo o incentivo da ciência para se abandonar a crença em Deus e se partir para a crença no cientificismo, a crença na ciência, a crença no iluminismo. Esses dois rapazes, com mais George Whitefield, resolveram se reunir todos os dias para orar. Eles viam que a igreja estava morrendo. Os cultos na Inglaterra nessa época eram igrejas lá. Nós sabemos das catedrais, da forma como é feito na Europa, mas eram cultos em que tinham meia dúzia de gatos pingados e pessoas que entravam lá para ouvir discursos frios que não geravam o arder do Espírito no coração. John Wesley começa a se reunir com seu irmão, com seu amigo, e começam a orar diariamente. Em 31 de dezembro, uma passagem do ano, 3 horas da manhã, esses três estão orando incessantemente, até que o céu se abre, e o avivamento que vai acontecer na Inglaterra, nesse momento, Deus derrama sobre aqueles 3 jovens. A partir dali, John, Charles e George começam a pregar na Inglaterra, e aqueles cultos que eram cultos com uma quantidade mínima de pessoas, começam a se encher cada vez mais, e eles, através da vida deles, Deus faz um avivamento e um alcance avassalador, não somente na Inglaterra, mas se espalhando depois para as Américas e para todos os países da Europa. Por quê? Porque 3 homens se colocaram e se prontificaram a orar incessantemente, buscando, através da oração, o poder do Espírito, através da orientação, o discernimento de Deus, o discernimento espiritual, e através da oração, alcançar as vidas que não estavam sendo alcançadas através da pregação do Evangelho naquele momento. Partindo desse ponto de vista, nós podemos colocar em prática isso hoje. Nós não precisamos de muito. Orar é fácil. Mas eu não sei orar. Mas eu tenho dificuldade de orar. Tem dia que eu fluo na oração, tem dia que eu não. Porque a oração ela tem que ser uma rotina na nossa vida. E quando nós temos uma oração como uma prática constante de vida, nós temos intimidade para falar com Deus em todo o tempo. E a oração não precisa ser longa, mas a oração ela precisa ser de coração contrito, onde nós colocamos o que vai realmente no nosso coração, as nossas preocupações, onde nós colocamos os questionamentos que nós temos. Se você for procurar em vários momentos na Bíblia, você vai ver pessoas que estão sendo usadas por Deus em momentos difíceis. O maior exemplo é Jesus no Getsemane. Jesus está
próximo da hora da crucificação, ele vai com Pedro, Tiago e João até o Getsemane para orar. Ali ele se afasta um pouco para orar, porque ele está vivendo um momento de grande depressão. Jesus sabe que a hora da sua morte está chegando. Ele se coloca ali e abre o coração diante de Deus. É Jesus, é Jesus. Ele abre o coração diante de Deus e ele coloca, pedindo para Deus, se fosse possível, para afastar esse cálice. Mas que acima de tudo seja feita a vontade de Deus. Jesus suou ali, Jesus chorou sangue, Jesus se derramou naquele momento. Mas quando ele encerra a oração, que ele volta para seus discípulos, Jesus é tomado de uma paz que excede qualquer entendimento. E essa paz só é dada, é aquela paz de Deus que enche o coração. A firmeza que Jesus vai enfrentar depois, o sinédrio, que ele vai enfrentar Pilatos, que ele vai encarar o trajeto dele com a cruz até o Calvário. Ele sofre, mas ele vai com a paz e a firmeza daqueles que estão renovados com o poder do Espírito na própria vida. Então, nesse momento, nós temos que pensar, nesses dias que nós estamos vivendo, nós temos que pensar que a maior arma, que a arma que Deus deu para o homem, para a igreja, estabelecer o reino de Deus, lutar e mover o coração de Deus, é a oração. É por isso que esse culto é tão importante, é por isso que nós fazemos oração para iniciar, nós fazemos oração para encerrar, nós fazemos orações no meio do culto. É por isso que nós temos que ter práticas de oração ao acordar, oração para ler a Bíblia em casa, oração para comermos, oração para dormirmos. Porque o coração que é cheio de oração é um coração abastecido do poder do Espírito de Deus. E quando nós somos abastecidos com o Espírito de Deus, nós temos a convicção de que Deus, o nosso Deus, é aquele que é capaz de fazer o impossível para nós. É aquele que é capaz de mover os céus. É aquele que é capaz de ouvir a nossa oração, aquilo que o nosso coração deseja. E que quando nós nos prostramos, quando entregamos tudo no altar, nós sabemos que o nosso Deus está com os olhos, os ouvidos e o coração voltado para nós. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, né? Esse é o meu entendimento sobre oração. Esses são os princípios que eu carrego no meu coração sobre oração. É essa a prática de oração que segue a minha vida. E é essa prática que eu tenho tentado colocar como rotina todos os dias, para mim e para minha família. E é essa prática que eu convoco você a fazer também. Coloque o seu coração no altar de Deus através da oração. E você vai ver a sua vida e a vida da sua família abastecida com o poder e com o discernimento que só vem, e a paz que só vem através do Espírito de Deus. Amém? Eu vou tocar uma música aqui, que eu acredito que vocês conheçam. É uma música que tem mexido muito no meu coração, e depois nós vamos estar orando. Ah, sim. Enquanto ele estiver tocando a música aqui e eu estiver cantando, eu peço que você faça os seus pedidos de oração, para que nós estejamos aí orando, através dos pedidos que forem colocados aí no perfil da live que vocês estão vendo. Amém? Eu creio que tudo é possível, que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se moverão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti.
saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Eu queria colocar aqui então um momento para nós fazermos a nossa oração. E você que não chegou a escrever aí, mas que você tem o seu pedido de oração, você tem as suas preocupações, eu queria que você colocasse nesse momento o seu coração diante de Deus, porque nós sabemos que muito pode a oração de Deus. Amém? Pai querido, nós nos colocamos nesse momento, Pai, nesse encerramento desse culto de oração, Pai. Nós clamamos ao Senhor, nós queremos levantar um clamor ao Senhor das nossas casas, Pai. Nós nos prostramos diante do Senhor, Pai, rendidos em adoração, mas com súplicas, de coração contrito, Pai, pelo momento tão difícil que nós estamos vivendo, Senhor. Nós clamamos, ó Pai, clamamos pelos nossos familiares, Senhor, nós clamamos pelas pessoas que estão vivendo momentos difíceis, como a questão do emprego, ó Pai, por essa situação que nós vivemos, Deus. Nós clamamos pelo Brasil, Pai, porque o Brasil, Senhor, tem vivido um momento calamitoso diante dessa pandemia, Pai. Nós clamamos que o Senhor dê discernimento, Pai, dê discernimento às lideranças, ó Pai, tanto as lideranças políticas como as lideranças, ó Pai, espirituais desse país, Senhor. Que os pastores, ó Pai, sejam homens comprometidos com o Teu Evangelho, com discernimento, para levar a palavra real, buscar no coração e no altar do Senhor, para ministrar essas famílias em casa, Pai. Senhor, nós clamamos, ó Pai, que os pais de família, Senhor, que eles tenham, Pai, desejo, ansiedade, Senhor, de buscar, ó Pai, discernimento, de buscar instrução do Senhor, através da oração dentro de casa, Pai, para que essas famílias sejam visitadas pelo Teu Espírito, sejam guardadas pelo Teu Espírito. Senhor, nós clamamos, salva, Pai, sara a nossa nação, sara as nossas famílias, ó Pai, nesse momento tão difícil, Deus. Eu quero pedir, ó Pai, com carinho para o Senhor, ó Pai, visita, Pai, em especial a vida do Jairo e da família dele, Senhor, que estão vivendo um momento tão difícil por contaminação desse vírus, ó Pai. Senhor, visita, restaura pulmões, ó Pai, restaura a saúde, dá força, Senhor, e acima de tudo, restaura a esperança na casa dessas pessoas, ó Pai. Restaura, Pai, esperança, restaura, Pai, a saúde lá do pastor Johnny, Deus. Restaura, Senhor, do pai da Maria, Pai, que teve um AVC, ó Pai.
Senhor, visita nesse momento essas famílias, ó Pai. Não somente aqueles que estão com um quadro grave, mas também as famílias, Senhor. Visita com força, Pai. Visita com fogo, Pai. Visita com esperança. Visita, Senhor, restaura a fé dessas pessoas, ó Pai. Mostra para eles, ó Deus, que acima de tudo o Senhor é absoluto, Pai. Que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, ó Pai. E que acima de tudo os seus planos, Pai, são os que permanecem, Senhor. Quero pedir em especial pela vida do avô João e da avó Rosa, Pai. O Senhor sabe o que vai no nosso coração a respeito desses dois, Pai. E eu clamo de verdade ao Senhor, Pai. Eu clamo de coração prostrado diante do Senhor. Visita aqueles dois, ó Pai. Cuida deles como o Senhor cuidou a vida toda, Pai. E coloca ali sobre a nossa família também a esperança que só aqueles que são guardados, aqueles que descansam na sombra do Altíssimo, têm, porque nós sabemos, ó Pai, e continuaremos a saber que as nossas vidas, as vidas deles, ó Pai, estão guardadas nas Suas mãos. E assim nós cremos que o Senhor tem controle absoluto sobre tudo, Pai. E ainda, Senhor, restaura nos nossos corações a fé e o entendimento de que mesmo em momentos como esse que nós temos vivido, o Senhor continua sendo bom o tempo todo. O Senhor continua sendo fiel e justo e amoroso o tempo todo, Deus. Nós clamamos, Senhor, nesse momento por essas famílias, ó Pai. Nós nos prostramos diante de Ti, nós apresentamos eles diante do Senhor. E eu quero pedir, ó Pai, novamente, sobre todos aqueles que acompanharam esse culto que nós fizemos, sobre todos aqueles que estão ouvindo e aqueles que também não puderam, Senhor. Renova no coração deles a fé, o amor e a esperança, Pai. Ministra a Tua paz no coração de cada um. E acende especialmente, Senhor, um desejo de estar em todo o tempo em intercessão e oração, buscando ao Senhor, para que nós possamos, ó Pai, erguer aqui no Brasil, erguer no mundo todo, uma igreja viva, avivada, que leva, Senhor, o Evangelho genuíno, que alcança, que cura e que transforma as vidas. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Terça-feira que vem nós estaremos aqui novamente. Muito obrigado.